rapaz, nosso convidado hoje é o Andrei Campos, jornalista e pós-graduado em Direito Esportivo, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e conselheiro do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo, rapaz. O homem, ele tá com... Eu vou te falar, hein, Andrei, você largou o jornalismo, você foi em tudo quanto é lugar aí pra fazer curso de Direito, virou um expert, hein? Tudo bem, Andrei? Boa tarde, prazer em falar com você. Fala, Marcelo, quanto tempo, né? A gente não se encontra pessoalmente. Legal demais conversar contigo, com o André, com o Danilo, com o Rafa. Sempre prazer conversar também com a audiência da Rádio Energia. Pois é, mas assim, é que o jornalismo, e vocês sabem tão bem quanto eu, né? Ele nos apaixona e nos escraviza ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer absolutamente mais nada, né? E eu já era advogado no meu tempo de jornalista na TV Globo. Então, o que eu consegui foi, depois de sair da TV, conciliar as duas formações, mas aí, obviamente, eu também acabei com um pouco mais de tempo para estudar, para fazer uma especialização, um mestrado, dentro dessa área do direito de esporte, que sempre tem assunto bom para a gente comentar, né, Marcelo? E como, né? Então eu vou deixar que o nosso Rafael Sgrilles faça a introdução, porque você sabe que ele foi um dos sabotadores. Ele e Luiz Cláudio de Paula foram um dos sabotadores para que o presidente Osmar Stabile recuasse na assinatura de contrato do Memphis. Então, por favor, seu Rafael Sgrilles. Eu já desconfiava disso. É lógico. Né? Grande abraço para o amigo Andrei, é um dos poucos amigos que a gente tem aí na Crônica Esportiva. Um grande abraço para você, obrigado por atender a nossa reportagem. E é claro, quero aproveitar um pouquinho da sua experiência no direito desportivo, porque é claro que a renovação caiu como uma bomba, né? Não renovação do Memphis Depay nos bastidores, tanto da mídia esportiva como fora também da mídia esportiva, mas agora vem a notícia que a minuta que foi trocada entre o presidente Osmar Stabile e também o staff do Memphis Depay pode ser utilizado ali para o Memphis cobrar um montante, podemos dizer indenização, assim, né? Indenização de 77 milhões de reais e pode até superar, chegando a 103 milhões de reais, que seria o valor do contrato integral pós o segundo vínculo, né? Ele pode utilizar esta minuta trocada sem ter a assinatura do presidente Osmar Stabile, assegurando que o contrato foi feito, mesmo sem assinatura. Podemos dizer que esse documento é válido perante a justiça? Fala, Rafael, essa é uma questão muito delicada, né? E a gente precisa, nessa hora, ter muito cuidado para qualquer avaliação definitiva. Agora, respondendo de maneira objetiva a tua pergunta, sem ter acesso, obviamente, aos contratos, e te falando de uma maneira geral, sim, tem discussão boa aí. Agora, de quanto é esse valor, a gente não sabe. O risco que o Corinthians corre, que é maior, e aí a gente precisa separar aqui, que o Corinthians corre dois riscos, tá? Um risco dentro do movimento jurídico privado de esporte, que é uma ação junto à FIFA, que o Memphis vai propor, provavelmente vai propor, porque o clube deve muito dinheiro a ele. É o que a gente tem visto em vários clubes brasileiros de transfer ban. O clube não paga aquilo que deve a um outro clube ou um atleta. Uma das punições é o transfer ban, impossibilidade de registrar novos jogadores. Isso corre na FIFA. E por que corre na FIFA? Corre na FIFA porque tu tem, de um lado, um jogador que é estrangeiro, que é um jogador holandês, nesse caso do Memphis, e do outro um clube brasileiro. E tem dois estados envolvidos. E a FIFA, em cima desse movimento privado transnacional, ela tem competência para resolver esse litígio, para resolver esse problema. Tá? Então, em função disso, vai ter um processo na FIFA em cima de tudo que o Memphis tem de crédito junto ao Corinthians. Isso pode desencadear um transfer ban, até punições mais rigorosas. E aí a gente pode ter também, aí na Justiça Comum brasileira, um outro processo, tá? Que é um processo civil, e aí também com reparação por dano moral, no caso de o Memphis entender que havia um acordo já estabelecido e que, em função disso, considerando que o negócio não chegou a ser formalizado, entendendo a probabilidade de sucesso perante a jurisdição brasileira, sob esse fundamento, ajuizar uma ação aqui. Agora, o que acontece nesse caso, né? Vai se depender muito do contexto fático, como aconteceu, se as partes agiram de boa fé, se agiram de má fé, se ele perdeu uma oportunidade importante em função desse compromisso que vinha sendo estabelecido. Agora, eu não acho, né, que há caminho para se cobrar a integralidade do contrato que não foi assinado. Aí seria muito mais um contrato
né, que seria encaminhado, é uma perda de possibilidade. Mas existe sim essa condição de se acionar junto à Justiça Comum no Brasil também um processo de reparação por um pré-contrato que estaria estabelecido, que estaria acertado. Agora, não me parece que seja o caso de cobrar a integralidade do contrato, até porque esse contrato, se não foi assinado, se não tinha sido assinado, é porque ainda não havia das duas partes uma anuência ou uma concordância. Andrei, tudo bem? Muito bacana, né, conversar com você. Sou fãzaço mesmo, né? Desde a época que você acompanhava mais através das reportagens, até agora que você traz, né, nas suas matérias e colunas, toda essa discussão jurídica do futebol, você é nota 1000. Então, obrigado por atender aqui o nosso convite. Agora, eu gostaria de saber o seguinte: o Corinthians ele tem 3 transfer bans ativos, que ultrapassa, né, somando todos, ali 20 milhões de reais. O Memphis provavelmente ele já vai entrar na FIFA para receber os 77 que ele tem hoje, né? A dívida está na casa dos 77. Agora, essa nova indenização que talvez ele peça, que não vai ser a integralidade, como você falou, né? Ele não vai receber os 103 milhões de reais que estavam lá previstos em 2 anos de contrato. Mas esse valor, ele vai caminhar separadamente. Então, por exemplo, se ele entrar na FIFA hoje para cobrar os 77... essa outra parte que pode acontecer só viria lá para frente, né? Porque o torcedor do Corinthians quer saber o seguinte: quando que pode chegar essa bucha de um novo transfer ban, e esse na casa dos 80 milhões de reais, o Andrei? São 2 créditos distintos, tá? Isso é importante. Prazer conversar contigo, tempão que a gente não se fala também, um abração. Mas, primeiro, é o crédito relativo ao que o Corinthians deve para ele, de fato. Esse é um processo bem tranquilo, um processo bem rápido, porque a gente tem um contrato estabelecido, não tem a comprovação dos pagamentos e a FIFA tem feito esse processo de uma maneira muito mais rápida. E a partir daí vem as punições possíveis pelo inadimplemento, ou seja, pelo não pagamento desse contrato. E uma das punições é um transfer ban. O que tem se discutido é a eficácia do transfer ban. O que muda tu ter 2 ou 3 transfer bans se um já te impede o registro de um novo atleta? 3 vai continuar te impedindo o registro de novos atletas. Então, o que acontece é que o próprio regulamento privado do futebol, os regulamentos da FIFA, estabelecem, em casos de reincidência, uma punição ainda maior, né? Como a perda de pontos, como rebaixamento, como uma multa ainda maior dentro daquele crédito que o outro clube já tem. Então, isso pode ser estabelecido numa nova decisão, por exemplo, com relação a esse crédito que o Memphis tem diante do Corinthians. Então, essa é uma decisão que vai ser tomada rápido. A partir do momento que o Memphis entra com esse pedido na FIFA de pagamento e a FIFA entende que há um crédito devido pelo Corinthians que não foi pago ao Memphis, depois de juntar todos os documentos, ela vai aplicar uma punição que pode ser o novo transfer ban ou pode ser uma punição ainda mais rigorosa. E depois vai se discutir, aí se precisa analisar mérito, um processo muito mais complicado, é que esse pré-contrato que vinha sendo discutido gera uma obrigação ou não gera uma obrigação? Se gerar uma obrigação, gera até que ponto? As duas partes agiram de boa fé, ainda havia possibilidade de rompimento, o Memphis perdeu uma possibilidade de contrato, perdeu um negócio, e aí vai ser discutido de uma outra forma. Pode ser discutido dentro da jurisdição brasileira também, com um processo na Justiça Comum do Brasil. Então, são 2 casos diferentes. A primeira preocupação, respondendo a tua pergunta agora de maneira bem objetiva, precisa ser com relação ao que o Corinthians deve para o Memphis. O melhor caminho sempre é propor um acordo e evitar que essa questão vá na FIFA e a FIFA aplique um transfer ban e exija o pagamento integral se não houver acordo entre as partes dessa dívida que o clube tem com o jogador. Oi, Andrei, boa tarde. Prazer falar contigo também, viu? Obviamente também sou seu fã. Eu acho que ficou bem claro essa questão já para o corintiano, alivia um pouco, que o Corinthians tem a possibilidade aí de não ser penalizado pelo que estava sendo tratado. Legal, mas eu acho que o maior problema que pode acontecer para o Corinthians, e isso é o que eu queria saber, de quanto tempo pode levar isso, 2, 3 vezes no transfer ban, o que pode ocasionar e em quanto tempo pode ocasionar perda de ponto, rebaixamento, porque a gente começa já a pensar nesses casos mais extremos, porque é uma coisa que vai ser muito difícil do Corinthians sair, até pelos valores envolvidos, não só esse, o dos outros também. E, mais uma pergunta em cima disso, se os valores também,
eles acabam sendo um somatório para que perca pontos e para que seja rebaixado também. O regulamento, tá, trata de, em caso de reincidência, punições mais sérias, como perda de pontos e rebaixamento. Na minha análise, um segundo e terceiro transfer ban graves já poderia desencadear uma pena com punição de pontos, por exemplo. Tá? E depois dessa pena, aí num agravante, quem sabe um rebaixamento. Mas assim, a gente não pode saber o que passa pelo intérprete que vai analisar o caso. Hoje o Corinthians já tem, eu acho que vocês são mais bem informados do que eu, três transfer bans. Outros clubes como Santos, como Internacional, como Grêmio, como Cruzeiro, já tiveram 2 ou 3. Pode ter um quarto e a punição continuar sendo transfer ban. Tá? Ou então alguma outra punição mais leve. É difícil a gente saber quando será aplicada uma punição mais grave. Agora, me parece que a cada punição ou a cada inadimplemento, essa possibilidade se torna maior e mais real. Tá? Isso já aconteceu no futebol brasileiro com o Cruzeiro logo ali atrás, quando ele começou um campeonato brasileiro devendo pontos, por causa de dívidas acumuladas, de transfer bans repetidos, de implemento reiterado. Então, é preciso cuidado, é preciso um alerta. Não dá para garantir 100% que essa dívida do Corinthians com o Memphis sendo levada à FIFA pelo valor que é e pelo histórico do clube, não venha uma punição mais grave como uma perda de pontos no campeonato. Aí a FIFA determina, notifica a CBF e a CBF aplica. Então, assim, é muito difícil dizer se vai vir uma pena mais pesada. Eu acho que a cada reincidência essa possibilidade aumenta. Ela pode vir, inclusive, agora. Mas é uma questão de análise que se precisa ponderar, porque o risco está cada vez mais evidente, o risco é cada vez maior. Mas... Agora, só para completar, ontem a gente falou aqui no Tempo de Jogo, Andrei, sobre o tempo que demoraria, né? O Memphis entrou, vamos supor, o Memphis entra semana que vem lá na FIFA, reivindicando esses valores e tal, né? A gente calculou aqui, pelos outros transfer bans, entre um ano e meio para... Né? Porque o Corinthians deve recorrer, e você pode recorrer e tal, até que a pena seja colocada mesmo. Quanto tempo, pela sua experiência, você acha que vai acontecer isso aí? Assim, o transfer ban, a gente tem casos, tá? Inclusive de trabalho assim, que pode demorar até 6 meses. Tá? São casos rápidos. A FIFA, nos últimos anos, de 3 anos para cá, ela colocou mais gente trabalhando dentro desse processo. E esse é um processo que a gente precisa entender que é um processo bem mais tranquilo do que qualquer processo que a nossa audiência está ouvindo, que a gente está acostumado a lidar, que é aquele processo que eu preciso fazer uma prova. Né? Esse é um processo praticamente de execução. Quer dizer, a prova está feita, eu tenho um contrato e teriam que me pagar. Não está aqui a comprovação do pagamento. Então já se tem uma decisão com relação a isso. A FIFA só executa a pena em função desse inadimplemento. É diferente da discussão, de novo, do caso de um pré-contrato, se isso vai gerar ou não uma repercussão econômica e jurídica diante do caso do Memphis com o Corinthians. Tá? Então, é uma outra discussão. Essa é mais longa. Então, nesse processo, pode demorar 6 meses ou como pode demorar 1 ano. Eu acho difícil dessa punição desportiva vir nesse ano ainda, no Campeonato Brasileiro desse ano. O próprio caso do Cruzeiro nos traz a lembrança de que ele foi penalizado com perda de pontos e foi penalizado no Campeonato Brasileiro do ano seguinte, quando ele começou a Série B. Tá? Então, é um exemplo que a gente tem mais recente, mas mudou muito a FIFA do ano da punição do Cruzeiro para cá. As decisões têm sido muito mais rápidas. Então, assim, essa tua pergunta, Marcelo, desculpa, mas é meio difícil te dar uma precisão. Tá? Já tem casos de 6 meses, mas casos que ainda demoram 1 ano para a punição ser efetivamente aplicada. E o Corinthians já fez o pagamento de alguns transfer bans, né? Principalmente do Félix Torres e a questão do Matias Rojas. Isso pode cair como uma atenuante para o Corinthians e não gerar essa questão aí de perder pontos, de rebaixamento, porque o Corinthians já pagou outros transfer bans, isso pode atenuar um pouco essa pena?
Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Desculpa, Rafa. Sem dúvida nenhuma. Assim, uma pergunta bem importante, tá? Porque esses intérpretes acabam julgando, né? A pena que eles acabam aplicando, eles obviamente analisam a situação econômica do clube e o compromisso que ele tem pelo adimplemento, quer dizer, em pagar as dívidas que tem. Então, no momento que se aplica um transfer ban, se aplica outro, e o clube imediatamente paga e depois paga de novo. Isso serve como um atenuante para analisar, olha, o clube está tentando se organizar aqui e, obviamente, a gente vai aplicar aqui de novo um transfer ban, mas ele vai pagar. Agora, o que seria mais problema era o acúmulo de transfer bans sem o pagamento, né? Aí a punição, a chance de uma punição mais rigorosa seria maior. Agora, o adimplemento, ou seja, depois da decisão ir lá e pagar, faz com que seja um atenuante, seja alvo de análise também de quem vai aplicar a punição. Isso é fundamental da gente entender. Por quê? Porque qual é a finalidade do transfer ban? A finalidade é fazer com que o clube tenha uma punição esportiva e imediatamente, a partir dessa punição esportiva, cumpra com algo que é inegociável, que é o cumprimento das suas obrigações, ou seja, o pagamento daquela dívida que ele assumiu. Então, no momento que o clube vai pagando, depois, obviamente, da FIFA usar de métodos coercitivos, ou seja, da pressão de proibir a inscrição de novo jogador, vai gerando um efeito importante, que é o adimplemento. Então, no momento que o clube vai pagando os transfer bans e depois recebe outro, mas imediatamente paga, isso serve como alvo de análise também dentro da FIFA. O problema é acumular no transfer ban, não pagar, aí a punição tende a ser, como vocês me perguntaram, ainda mais rigorosa.